A integração da micro e mini geração distribuída com redes inteligentes e armazenamento de energia. Este é o tema da palestra da advogada Raquel Assis Rocha, especialista no setor de energia. A mediadora será a técnica industrial e conselheira federal suplente pelo estado do Acre, Francisca Cristiane, que neste momento faz a apresentação da nossa palestrante convidada. Dando sequência aqui ao nosso seminário, né? Vamos conhecer um pouco da nossa palestrante. Vi aqui que o currículo dela é bem invejável. A Raquel Assis Rocha é uma profissional com mais de 19 anos de experiência nos setores públicos e privados, com foco na indústria de energia renovável e solar fotovoltaica, incluindo a gestão de projetos solares superiores a 2 megawatts. Ao longo da carreira, atuou em diversos processos regulatórios, conduzindo mais de 100 projetos, além de estruturar negócios em geração distribuída para investidores e liderar equipes com mais de 40 colaboradores. Nossa palestrante convidada tem sólida experiência no gerenciamento de projetos com recursos federais e estaduais, incluindo 4 projetos significativos. Também possui ampla expertise em assessoria jurídica, em casos trabalhistas, cíveis e empresariais, além de gestão de processos de compliance e mediação da comunicação com o Banco Central do Brasil. Entre as responsabilidades assumidas está a implantação da Lei de Acesso à Informação na instituição em que atuou, participação em comitês institucionais de ouvidoria, gestão de riscos e crédito e microcrédito. Raquel Assis Rocha já atendeu diretamente mais de 9.600 pessoas e realizou a prospecção de vagas junto a empresas privadas. Além disso, conduziu entrevista com mais de 200 profissionais para diferentes posições. Como líder voluntária, organizou e coordenou ações que beneficiaram mais de 700 mulheres no setor de energia, fortalecendo um papel feminino nessa indústria em crescimento. Concedo agora a palavra para a nossa palestrante Raquel. Fique à vontade. Obrigada, Cristiane. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, quero agradecer aqui ao CFT pelo convite de estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que vai crescer bastante, vai evoluir bastante, que são as redes inteligentes, né? Eu só peço, gente, por favor, não batam em mim, porque ultimamente os fóruns que eu tenho frequentado, a MMGD, né, tem se colocado aí como patinho feio, a gente sai todo remendado ali. Mas MMGD, a micro e mini geração distribuída, ela é muito desafiadora nesse momento, né, pelo crescimento que ela teve. Eu vou permanecer sentada, pessoal, tudo bem? Tá, eu vou me sentir mais confortável. A meu favor, eu uso salto, então eu vou ficar mais confortável aqui com vocês. Bom, com essa missão aqui que eu tenho, deixa eu ver se eu estou passando certinho. Bom, gente, eu vou falar aqui da integração da micro e mini geração nas redes inteligentes, né, falando aqui um pouquinho dos desafios, as soluções para esse caminho aí do sistema elétrico brasileiro. Bom, vou dispensar aqui, né? Ela foi muito mais além do que eu ia falar do meu currículo, né? O que eu gosto bastante aqui só de frisar é que eu atuo bastante ali no regulatório, né? Na análise jurídica regulatória do setor elétrico brasileiro, especialmente para micro e mini geração distribuída. Eu estou sempre ali naquele ambiente da ANEEL, do Ministério de Minas e Energia, do Operador Nacional do Sistema, né, sempre aí discutindo tecnicamente, fazendo uma análise jurídico-regulatória para a gente evoluir, né, de maneira resiliente no setor. Para a gente, eu sempre queria iniciar, eu tenho que olhar aqui para trás, gente, para lembrar o que o meu slide está falando. Sempre eu gosto de iniciar para a gente lembrar por que a MMGD nasceu. Tá? Então, quando a gente está falando de transição energética, a gente está falando de sair de uma energia a combustíveis fósseis, passando realmente a utilizar energias renováveis.
E muito se discutiu da descentralização. Por quê? Porque o nosso sistema elétrico ele foi criado ali por uma direção unidirecional, né? Ele foi criado de grandes centrais geradoras de energia, né? E levando essa energia para os centros de consumo. Então, por muitas décadas, né, o sistema foi nessa única direção. Então, daí, com essa transição energética, criando os 3D de descarbonização, descentralização e digitação, a MMGD ela surge justamente nesse pontapé de descentralização, trazendo ali a possibilidade dos pequenos geradores estarem mais próximos à carga e, lógico, contribuindo aí com esses benefícios dessa geração de energia próxima à carga. A gente sabe, assim, eu sou, né, advogada, não sou técnica, mas muito que a gente discute, que a gente fala, por exemplo, são das perdas técnicas, né? Então, quando a geração de energia ela está muito longe, que ela precisa ser transportada muito longe da carga, do consumo, ela acaba ali tendo perdas técnicas, que isso, inclusive, vai para a revisão tarifária, né? Ela se aplica ali, acaba virando uma taxa, né, um pagamento ali pelo consumidor. O segundo ponto que a gente tem que ter em mente aí é o papel da eletrificação, porque ele é um vetor importante para esse processo de descarbonização. Então, um dos pontos que a gente vê para o crescimento tanto da MMGD como do setor é esse processo de eletrificação, que ele é tanto importante para a descarbonização, como importante também para a digitalização. E a digitalização foi o terceiro D que a gente, né, dos 3D, que a gente sempre teve em mente para micro e mini geração distribuída, né, porque com a evolução do setor, né, do setor elétrico, com esse consumidor ali né, gerando a sua própria energia, mudando o seu comportamento, dentro da rede do sistema elétrico, ele passa ali, o setor passa pela necessidade de passar pela digitalização. E, como eu já peguei o gancho aí, né, esse novo perfil do consumidor, aquele consumidor que ele só está ali na rede, conectado à rede para usufruir da energia, ele passa a ter um papel ativo dentro desse sistema, porque ele podendo gerar a sua própria energia, ou mesmo ele tendo um equipamento de armazenar energia, como as baterias, que não necessariamente precisa ter MMGD ou não, ele passando a ter ali o veículo elétrico, o carregador elétrico, que vai ter um comportamento dentro, ele passa a ser um consumidor que ele passa de passivo para ativo. Então, tudo isso a gente começa a falar, né, de um novo comportamento no sistema que surge aí muitas necessidades de discussões regulatórias. Bom, como foi a evolução da MMGD? Eu trago esse slide aqui por dois objetivos. Um, para mostrar que nenhuma política ela é estática. Ela tem um pontapé e ela é necessária acontecer aprimoramentos. E segundo objetivo é para mostrar que por que nós chegamos aos números que hoje nós temos em micro e mini geração distribuída. Então, primeiramente, quem iniciou essa possibilidade de o consumidor gerar a própria energia foi a própria ANEEL, lá na Resolução 482 de 2012, onde ela permitiu que pequenos consumidores pudessem colocar pequenos geradores só ali gerando e consumindo no próprio estabelecimento, na própria unidade consumidora. Daí a gente passou a ter uma nova evolução, que foi em 2015, com a Resolução 687. Nessa resolução já se permitiu ali o autoconsumo remoto, né, que é uma outra modalidade de você gerar energia, mas o seu gerador não está conectado necessariamente a onde você consome, mas ele vai estar a uma certa distância
e você vai gerar energia lá e você vai compensar através dos créditos de energia na sua unidade consumidora. Veja que já foi um pontapé de evolução em onde você gerar e onde consumir. Bom, em 2018 para 2019, a ANEEL veio atualizar essas normas mais uma vez e começou a discutir ali como seria o novo sistema de compensação para quem estivesse na micro e mini geração distribuída. E ela queria retroceder no modelo de compensação a qual era aplicado no momento, criando ali uma discussão de que os consumidores deveriam pagar algumas componentes tarifárias. E daí começou um movimento que ficou muito conhecido, que é taxar o sol não. Bom, alguns anos discutindo sobre o que deveria ser pago ou não, nasceu uma política pública, que foi a Lei 14.300, justamente criando as diretrizes para a micro e mini geração distribuída. E essa norma, essa lei, ela é muito importante, porque ela é uma lei que ela veio trazer previsibilidade para o consumidor, que estava investindo no seu próprio sistema no seu próprio sistema de gerar energia, que ele estava investindo naquilo porque ele queria ter um retorno econômico na sua fatura de energia, e trazendo também já um período de transição justamente para que novos entrantes, novos consumidores, a partir de 12 meses da publicação dessa lei, passaria a ter uma nova metodologia de precificação da compensação de energia, que está lá no artigo 17, que inclusive vai ser discutido, né? A ANEEL deve começar agora a discussão regulatória para precificar, né, como vai ficar a micro e mini geração distribuída, a compensação da micro e mini geração distribuída. Bom, em 2023, nós tivemos ali a regulamentação técnica pela ANEEL da Lei 14.300, porque ela traz, né, muitas diretrizes macro, e daí a ANEEL precisa regulamentar alguns pontos, inclusive onde nasceu também outro tema, que aqui quem é do segmento, atua no segmento, nasceu a inversão de fluxo, que é uma coisa que a gente questiona muito, porque a inversão de fluxo só existe para micro e mini geração distribuída. Ela não existe para outros segmentos como condição para o acesso do consumidor à rede. Em 2024, ela atualizou mais uma vez as regras ali, justamente a 1098, trazendo um manual de instruções sobre essa inversão de fluxo. Ela foi esse aspecto técnico da inversão de fluxo, a gente ficou 1 ano e meio, quase 2 anos ali discutindo fortemente, junto à ANEEL, a aplicabilidade dele, principalmente pelas distribuidoras, onde a gente tem, né, um montante aí de 52 distribuidoras que cada uma tem seus manuais, tem suas interpretações da norma, então criou muita simetria junto ao consumidor. Mas nós tivemos ali esse manual para explicar mais detalhadamente como a distribuidora deve interpretar a inversão de fluxo. Bom, e essa política pública 14.300, ela trouxe muita segurança jurídica e até uma corrida para o ouro ali, porque ela trouxe 12 meses de vacância ali para que os novos entrantes pudessem estar dentro dessa compensação antiga, né, que está com direito, que a gente chama de direito adquirido, até 2045. E ela foi uma política tão importante e tão efetiva que hoje nós temos 43 gigawatts de potência instalada. Esse número é grande? Sim, ele é um número expressivo, ele é importante, mas ele não pode ser um número olhado com um olhar negativo. Tá? Isso, potência instalada não significa energia gerada. Quando a gente olha hoje para a microgeração distribuída, ela atende todas as fontes de energia, todas as fontes de geração, desculpa. Pode ser solar, pode ser eólica, pode ser hídrica, pode ser biomassa, mas, claro, por uma questão de
de custo-benefício, por uma questão de praticidade, de possibilidade física, acabou que foi a solar que realmente tem uma grande representatividade, acho que 99, mais de 99% de representatividade dentro desses 43 GB. Bom, então, quando a gente olha para o fator de capacidade dessa fonte, é um fator de capacidade hoje que, se a gente olhar entre remota e local, e aí eu vou falar pelos meus colegas, porque eu não sou técnica nessa área, mas a gente conversa bastante, dá uma representatividade de 20% de fator de capacidade. Então, o que a gente tem aí? Quase 10 gigawatts, 10 gigawatt médio de energia aí gerada para essa fonte. Então, quando, ultimamente, existem muitas discussões em relação a esse número, mas ele não é um número realmente que representa tanto quando a gente olha para a capacidade de geração de energia no nosso sistema elétrico. Outro ponto importante são os números de unidades consumidoras, né? Nós temos aí hoje quase 4 milhões de unidades de geradores de micro, né, mini geradores instalados e já aí beneficiando, né, quase 7 milhões de consumidores. Então veja como é importante agora esses consumidores, que eles representam dentro do sistema elétrico, né? Imagina, hoje ele só gera, mas daqui a pouco, mais à frente, a gente vai falar de armazenamento. A gente está falando da mobilidade elétrica. Então, ele vai começar a ter um novo comportamento, um novo perfil dentro aí do sistema elétrico. Aqui, para poder traduzir um pouco o que é esses 43 gigas de potência, e para falar um pouquinho dos desafios hoje que o ONS, eu acho que para quem acompanha as mídias, por que a MMGD hoje ela está sendo colocada como o patinho feio da família, né? Eu gosto de falar, ou a ovelha negra da família. Em geração própria, nós temos uma potência mais ou menos de 31 gigawatts de potência instalada. Esse perfil de consumidor que está na carga, né, que tem um gerador na própria carga, ele é um consumidor que ele tem um comportamento totalmente diferente, por exemplo, para uma unidade consumidora que não tem carga, que ela praticamente só gera energia, que ela está ali, né, o autoconsumo remoto, ela está só gerando energia para enviar esses excedentes de energia para outras unidades consumidoras. Como o consumidor de microenergeração distribuída ele está conectado através da distribuidora, o ONS ele não tem controle e observabilidade dessa geração de energia, dessa micro e mini geração distribuída. Então, ele começou com o crescimento da MMGD, ele começou a se preocupar aí com o efeito que nós estamos tendo, que é um excesso de energia em determinados horários do dia. E aqui, eu não sei, quem aqui já ouviu falar de curtailment? Bom, curtailment não é uma novidade para o setor, assim como inversão de fluxo não era uma novidade para o setor. O curtailment, né, que é os cortes de geração, ele já é um fenômeno que, inclusive, ocorre internacionalmente, e ele é aplicado e previsível para a geração centralizada. Dentro da lei que regra a própria geração centralizada, existe um dispositivo específico onde é colocado que a geração pode ser cortada e quando é que ela é compensada, né, através do encargo, do ESS, quando ela é compensada por esses cortes de energia. E daí começou a surgir que a micro-mini geração distribuída, pelo seu crescimento, e, obviamente, para ela não ser controlada, ela tem um espaço dentro desse sistema elétrico brasileiro, né, no Sistema Interligado Nacional, para ser mais específica aqui, falando do SIM. E daí a ONS começou os agentes, na verdade, começou a querer culpar a MMGD
porque eles começaram a ser afetados por esse excesso de energia. A gente está com a economia caindo, começou o consumo, a demanda de consumo começou a cair, e daí começou os cortes de geração descentralizada começaram a crescer. E eles começaram a ser fortemente impactados. E começou uma narrativa de que a micro e mini geração distribuída ela estava prejudicando o sistema. Mas, na verdade, a política pública que criou a micro e mini geração distribuída, tanto na Resolução 482, quanto quando veio ratificada pela Lei 14.300, ela foi justamente para descentralizar. Ela foi por isso que eu iniciei esse slide, né, falando sobre isso. Ela foi justamente para descentralizar, ela foi justamente para poder empoderar esse consumidor, ela foi criada justamente para poder, com o conceito de abatimento de carga. Então, querer colocar a MMGD como o patinho feio de que ele está criando distúrbios no sistema elétrico, né, no sistema interligado, para a gente é uma falácia, porque, na verdade, a política pública ela veio justamente para isso. Bom, mas, de fato, por um determinado período, vamos imaginar um domingo com uma baixa carga de consumo, onde existe um ambiente, né, um clima muito favorável para a geração solar, acaba que a MMGD ela tem um forte impacto aí, já por sua instalação sua participação dentro do sistema elétrico. E por conta desse horário específico, o ONS ele não consegue cortar a MMGD, ele não consegue paralisar essa geração de energia desses consumidores, pequenos consumidores. E aí entra quando a gente tem que falar de modernização do setor, quando a gente tem que falar de uma rede inteligente, e é onde impacta a micro e mini geração distribuída. Então, hoje, a gente tem uma discussão forte sobre os cortes de geração, né, que são aplicados para a geração centralizada e como, na questão jurídica, até onde pode o consumidor ser cortado, a sua geração, tá, sem ferir os princípios jurídicos que ele possui através da lei 14.300. Bom, rede inteligente, né? O que a gente fala de rede inteligente? É uma modernização. A gente está falando de o mundo está acontecendo, inovações tecnológicas acontecem, novos negócios surgem, novos comportamentos de consumo, né, diante desses novos negócios surgem, então é preciso modernizar. O principal, um dos benefícios, né, da digitalização, da modernização da rede, permitindo que essa rede se torne inteligente, com o monitoramento, né, trazendo esse monitoramento real da rede, trazer ali a possibilidade de detectação de um risco sistêmico, por exemplo. Se a gente está falando de MMGD e dados consumidores ali, ela trazer algum risco sistêmico para o sistema, ela poder ser detectada a tempo e ser, né, evitado esse risco. Nós temos ali a possibilidade da integração dos recursos energéticos distribuídos, e aí a gente não tem só MMGD, né? Muita gente olha só a micro e mini como um recurso energético distribuído, mas nós temos aí a resposta da demanda, né? O armazenamento de energia, todos eles são recursos energéticos distribuídos que vão estar dentro dessa rede inteligente, permitindo ali uma dinâmica uma dinâmica ali para o operador do sistema nacional. Bom,
Aqui eu quis trazer para vocês que esse processo de modernizar a rede elétrica e de digitalizar a rede, ela já iniciou. Inclusive, o Ministério de Minas e Energia publicou em junho, acho que foi em junho, sim, 18 de junho, publicou no dia 19, no caso, né, a portaria número 111, justamente estabelecendo ali diretrizes para poder fomentar a digitalização da rede, para modernizar essa rede. E justamente trazendo ali algumas diretrizes para a estimulação de novos serviços, para falar do Open Energy, né, que é um sistema criado justamente para que haja a troca de informações, para que essas informações, desde que possam ser públicas, né, o consumidor possa autorizar que outros tenham acesso a essas informações. Então, por exemplo, a gente teve a consulta pública, acho que número 7 ou foi número 8 de 2024, justamente ela tratou ali da abertura do mercado livre e o Open Energy. Tanto o processo, o consumidor no processo de migração para o mercado livre, como no processo para conexão, sentiu muitas dificuldades de acesso às informações junto à distribuidora. Então, na hora que ela foi regulamentar, vendo a previsibilidade aí da abertura do mercado, ela já foi tentar regulamentar e justamente já trouxe também os princípios ali do Open Energy, já criando um sistema para que essas informações estejam ali acessíveis para o consumidor, né, e para o representante que vai estar ali à frente do consumidor no processo de migração. Inclusive, nós, aí como a BGD, eu sou diretora regulatória da Associação Brasileira de Geração Distribuída, um dos pontos que nós levamos é que esse Open Energy não seja voltado apenas com os dados necessários para a abertura do mercado livre, mas também para a micro e mini geração distribuída. Então, muitas informações ali, principalmente as faturas de energia, os dados das faturas de energia, as informações que precisam estar disponíveis para o consumidor, que tem essa micro e mini geração distribuída, também seja atendida nessa política do Open Energy que está sendo regulamentada pela ANEEL. Então, eu não quis trazer de forma extensiva aqui, para não ficar longa a palestra, mas nós temos essa portaria onde o governo já traz ali a necessidade de modernização, tanto da prestação de serviços, a criação do Open Energy, a digitalização das informações, como estímulo para a evolução. E, mais recentemente, nossa, ficou bem grande aqui o texto, mais recentemente, ele, querendo estimular mais ainda, ele soltou uma consulta pública, ela foi fechada mais ou menos há uns 15 dias, ela finalizou em 21 de outubro, justamente colocando ali uma porcentagem e um prazo para que as distribuidoras fizessem a modernização, fizessem a implementação dos medidores inteligentes, porque os medidores inteligentes, gente, ele é o elo importante nesse processo de modernização do setor, porque é ele que vai capturar boa parte das informações para poder alimentar aí os drivers, né? Então, a proposta dessa consulta pública ela não foi fechada ainda, em complemento àquela portaria 111 que eu coloquei atrás, justamente colocando ali que as distribuidoras, pelo menos no período de 12 meses, a partir da publicação dessa nova portaria, quando sair o fechamento, se assim permanecer essa proposta, que ela acrescente, modernize, né, o parque de medição em 4% na sua área de concessão. Algumas distribuidoras já iniciaram esse processo de modernização. Algumas estão mais evoluídas, outras menos, outras ainda nem iniciaram. Então, a proposta foi bem inteligente, falar assim, 4% adicional. Então, não vai ser 4% só questão. A distribuidora que já avançou,
ela vai ter que, que adicionar mais 4% da onde está já o marco dela. E também nessa proposta já veio ali colocando algumas diretrizes, algumas funções mínimas para esses medidores. Eu não trouxe aqui todas, é um rol bem grande, não é exaustivo, né? Ele com as funções mínimas, então pode vir, mas falando aí que vai ser possível, né? O que é exigido para esses novos medidores? Que eles possam ter a leitura de dados de forma remota. Então, a gente estende aí, né, que, por exemplo, o leiturista, né, não vai precisar mais existir o leiturista físico indo ali na unidade consumidora, vai poder fazer obrigatoriamente essa leitura remota. O corte e religamentos remotos. Então, quando a gente olha para, quando a gente está falando aí de necessidade de controlabilidade e observabilidade da micro e mini geração distribuída, a gente já vê aí, né, que em uma necessidade ali de risco sistêmico, a distribuidora, né, vai ter uma facilidade através desse novo medidor de fazer ali esse corte necessário. Não olhando, né, eu trouxe aqui um fato, mas também imagina por inadimplência, por exemplo, então vai ficar um recurso muito mais fácil pela distribuidora. Programação e implementação remotos. A gestão de consumo por interface por aplicativo disponibilizada, justamente, isso também é um ponto que a gente pegou muito importante, porque os acessos às informações hoje, a gente depende muito da distribuidora, da gente ter acesso. Então, esse medidor ele vai poder fazer com que empresas possam criar softwares aí integrados com esse medidor e poder oferecer um tipo de serviço ao consumidor. Então, assim, essas funções mínimas que estão trazendo vai dar bastante, vai trazer muitas inovações, tanto de serviços e como de acesso às informações para os consumidores. Bom, o Ministério, a competência dele é trazer diretrizes gerais. Quem faz, a regulamentação do setor elétrico é a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e algumas discussões, já estão em pauta, elas já iniciaram, como, por exemplo, a própria a consulta pública da modernização da medição. Ela começou com uma nota técnica ano passado. Ela, inclusive, soltou a nota técnica de consulta pública semana passada. Eu ainda não li o AIR, não deu tempo de eu ler o AIR, mas ela já deu um próximo passo. Inclusive, quando ela soltou a tomada de subsídios ano passado, não existia ainda nem a portaria do Ministério de Minas e Energia. Mas estava em consonância, e o que a portaria trouxe foi mais para poder incentivar, para poder estimular ali essa regulamentação pela ANEEL. Então, a ANEEL já soltou o AIR para consulta pública. Na verdade, a área técnica publicizou essa nota técnica. A diretoria o processo administrativo foi sorteado por o diretor Fernando Mosna. E já estamos no final, viu, gente? Foi sorteado para o Fernando Mosna, e aí ele deve avaliar e trazer esse processo aí, acredito que no próximo mês, para a deliberação da diretoria e poder abrir essa consulta pública para que a sociedade possa fazer ali as contribuições. Falando em modernização, uma das funções, por exemplo, mínimas trazidas na sugestão da consulta pública do Ministério de Minas e Energia criar a possibilidade do medidor ele ter 4 postos tarifários horários. E aí a gente já está vendo uma necessidade, por uma questão de alocação de custos, uma modernização das tarifas, que isso faz parte para todo esse movimento, para esse dinamismo da rede. E também, na semana passada,
a área técnica publicizou a nota técnica justamente trazendo o primeiro passo da modernização das tarifas, que ela está incluindo ali, está trazendo, na verdade, uma obrigatoriedade para que consumidores, independente se tem micro ou mini geração distribuída, com ou sem, consumidores que tenham consumo mensal acima de 1.000 kWh, eles vão ter obrigatoriedade de estar na modalidade da tarifa branca. E a tarifa branca ela é uma tarifa que tem ela é dividida em 3 postos tarifários. Ela tem a fora ponta, a intermediária e a ponta. E justamente a diferença entre elas é o valor da tarifa de energia, justamente tentando trazer para o consumidor ali uma alocação de custos ideal e incentivar ele a fazer o uso eficiente dessa rede. Então, quando a energia está mais barata, ele vai pensar em usar mais essa energia. Se a energia está cara, talvez aí ele tenta não usar essa energia e vai estimular, por exemplo, o armazenamento. Porque o armazenamento, ele tanto pode ter o armazenamento com a micro e mini geração distribuída ou não. A diferença na regulamentação atual é que com a MMGD ele pode injetar a energia que ele armazenou nesse BES, nas baterias. Quando o consumidor tem o armazenamento, mas ele não está conectado através da micro e mini geração distribuída, ele não pode injetar na rede. Então, ele só pode consumir essa energia quando ele deseja. Então, essa questão da tarifa ela já é um sinal de como a gente está modernizando esse setor e um elo importante. A ANEEL colocou que não é necessário, a gente vai discutir isso ainda regularmente, no regulatório, mas, por exemplo, a questão do medidor ali, bidirecional na baixa tensão. Porque como é que a gente vai enxergar o consumo desse consumidor na ponta, quando é na intermediária ou quando é na fora ponta. E ainda assim, falando aí nessa rede inteligente, outros assuntos ainda a gente vai discutir, vão entrar em pauta, eles estão na agenda regulatória da ANEEL. Então, nós temos ali os requisitos de observabilidade, operabilidade, contrabilidade dos recursos energéticos distribuídos. Como eu falei, hoje a MMGD, o ONS, não tem essa observabilidade, controlabilidade da MMGD. Então, essa agenda da ANEEL ela foi criada recente justamente para a gente discutir como o setor elétrico vai conseguir enxergar a MMGD, como vai poder controlar essa MMGD. Nós temos ali a regulamentação do armazenamento, a continuidade da regulamentação do armazenamento na rede de transmissão e distribuição. Nós tivemos discussões da CP 39 de 2023, que falava da regulamentação do armazenamento, mas ela veio voltada, a nota técnica veio voltada muito para o armazenamento centralizado, para o armazenamento conectado diretamente no sistema interligado. Então, ele não estava olhando para esse consumidor, para o consumidor conectado na distribuição. Nós fizemos ali realmente uma articulação com a ANEEL, que ela tem que olhar, porque o consumidor ele é o que tem uma resposta mais rápida para a rede, principalmente quando a gente está falando de um momento em que a gente tem um excesso de energia em determinados horários. Então, esse consumidor, com uma política pública corretamente, ele em 6 meses ele consegue fazer aí colocar esse armazenamento dentro da rede de distribuição de forma descentralizada. E ainda, diferentemente, por exemplo, da centralizada, que precisa de um leilão, que leva tempo, que precisa de uma rede de transmissão, que a gente sabe que o nosso sistema elétrico está precisando de
de desenvolver mais ainda a rede de transmissão. Então, o consumidor ele teria uma resposta muito rápida, entre 6 a 2 meses, para ajudar o setor elétrico no desafio que hoje, que atualmente o setor elétrico tem passado com excesso de energia. E aí a ANEEL já colocou aqui no próximo ciclo, né, vai dar continuidade aí para poder regulamentar o armazenamento na rede de distribuição, e aí no próximo capítulo que a gente vê aí como um mecanismo do consumidor estar atuando na rede. Ações regulatórias para propiciar a operação eficiente e coordenada da transmissão e distribuição, visando aumento da segurança na operação. Mais uma vez, aí falando aí de controle, falando de rede inteligente, falando desses mecanismos. Né, ver que nós temos diversos temas, não são os únicos. Só na agenda regulatória da ANEEL 2026, biênio 2026-2027, são 26 temas que eles pretendem regulamentar, ter resolução normativa, para além de outros temas que podem entrar. Então, são muitos temas aí para a gente discutir o impacto da MMGD. Obrigada. Então, ela foi britânica aí no horário, quando eu falei para ela que estava dando tempo, ela terminou. Muito obrigada, Raquel, pelos seus esclarecimentos, né? Nós todos aqui somos técnicos, mas ela trouxe muito aqui de legislação, né? Que às vezes a gente tem uma dificuldade de compreender e ela trouxe esse esclarecimento para a gente. Nós vamos abrir agora para 3 perguntas. Temos 2 inscritos. Tá me ouvindo? Por isso vai ter perguntas difíceis, tá, gente? Então, mantenha a mão levantada que vão levar o microfone até você. Aqui um na frente. Alô. Boa tarde, senhora palestrante, quem está conduzindo a palestra também. Meu nome é Mário Jorge Campos, sou conselheiro do Rio de Janeiro. A senhora falou muito dos medidores inteligentes, né? Hoje, quem trabalha com energias renováveis tem usado bastante por conta de uma questão emblemática. Há concessionárias que atuam no estado do Rio de Janeiro, Enel e Light, quando você gera, você está injetando energia na rede dela, né? Embora você saiu de casa, não está consumindo o mínimo, então está tudo indo para a rede. E quando existe a necessidade de usar a energia que foi injetada na rede para a sua residência, né, o medidor bidirecional da concessionária, no final, a concessionária diz que você usou aquilo que consumiu. E quando nós usamos o medidor inteligente da SmartView, que eu tenho, e a gente comprova, além do lá no inversor, está marcando o quanto você produziu, ela diz que ficou em 0 a 0. E, em alguns casos, não tem retorno dessa energia que volta. A primeira pergunta. E a segunda pergunta é igualmente a primeira. Quando nós injetamos na rede, nós estamos injetando a nossa energia sem imposto nenhum para a concessionária. Quando essa energia retorna, ela retorna para mim para eu pagar com imposto. Não é uma desigualdade isso daí, uma vez que eu investi alto para que a minha energia consumida ficasse um pouco mais barata? Tem alguma norma, alguma coisa que já diz alguma coisa disso? Porque a resolução 1000 da ANEEL, ela é meio omissa nessa questão. Bom, na primeira pergunta, vamos ver se eu compreendi, qualquer coisa você refaz, tá? Se eu não te responder. Dá para ouvir direitinho? Tá, né? Está ouvindo direitinho, né? Tá. Vamos lá. Uma coisa é energia física, quando a gente fala em energia física, tá?
Outra coisa, quando a gente fala sistema de compensação de energia elétrica, que aí é um sistema regulatório criado para contabilizar essa energia física. Tanto lá na 4.2, e aí, né, mantido pela Lei 14.300, a micro e mini geração distribuída, ela participa do sistema de compensação de energia elétrica. Sim. Então, toda energia que foi gerada, a distribuidora ela tem que contabilizar. E aí existe o que a unidade consumidora gerou e consumiu diretamente do seu consumo. Isso acontece muito, isso acontece fisicamente, aí vocês entendem até melhor do que eu, por questões elétricas ali, né, quando a gente está falando do gerador dentro na própria carga de consumo, né, dentro da mesma rede elétrica, então ele está gerando, se ele está usando a energia ali, ele está consumindo o próprio gerador, ele não está consumindo a concessionária, ela não contabiliza essa energia física. Agora, aquilo que ele está gerando e não está consumindo, ou seja, geralmente o gerador, que a gente chama de excedente de energia. Quando o gerador ele é criado, né, ele é instalado com uma potência muito superior à necessidade de consumo, justamente para ele gerar esse excesso de energia. Esse excesso de energia para a distribuidora, ela tem que, na verdade, ele fisicamente, ele vai ser consumido em algum determinado ponto. Correto. Certo? Mas, para a micro e mini geração distribuída, a distribuidora tem que transformar ele em crédito. Sim. Tá? Bom, antes de transformar ele em crédito, ela só vai observar uma outra condição, que é se tem uma outra unidade consumidora para contabilizar esse excedente. Tá? Mas, de qualquer forma, ela vai transformar isso em crédito de energia. Então, existe um pouco dessa diferença da energia física para a distribuidora, que o sistema elétrico ele tem que funcionar de forma equilibrada entre consumo e geração, mantendo a frequência de 60 Hz, porque se a tensão aumentar ou diminuir, a gente tem o colapso da rede, né, e o famoso que a gente chama de apagão. Então, a física é essa, mas a distribuidora ela tem que contabilizar esse excedente. E aí esse excedente ele vai se manter como saldo dentro dessa unidade consumidora ou não. Quando ela vai fazer o balanço no fechamento do ciclo da fatura dessa unidade consumidora, ela vai olhar o que esse consumidor usou da rede elétrica, ou seja, geralmente ele usou da rede elétrica no momento em que a geração dele não estava funcionando ou não foi suficiente para o consumo dele, então precisou utilizar a energia física da rede, ela contabiliza isso e ela vai olhar o que também foi contabilizado de geração de energia quando ele gerou de forma excedente. E aí ele vai fazer esse saldo, ela vai fazer esse saldo. Então, se ele consumiu mais do que gerou, quando fizer essa contabilização, ele paga essa diferença. Se for o inverso, ela compensa todo o consumo que tem e continua ali esses créditos. Não sei se eu respondi a sua primeira pergunta. Mais ou menos, porque acaba que quando eu gero do meu investimento próprio, certo? Da sua própria unidade consumidora. Isso. E quando faz a compensação, ela diz Light, Rio de Janeiro, ela diz que ficou 0-0 e eu tenho que pagar a parte. E quando eu vou pagar o que eu consumi, eu estou pagando imposto. Ah, não. Tá, aí vamos para a segunda, que é a questão do imposto. Então tá, então vamos lá. O imposto, gente, ele é uma regra fiscal. Tá? Então, ele não se confunde com as regras de energia. Tá? Aqui a gente vai ter que fazer só não vou entrar muito, porque senão vai ficar extensivo aqui, mas a gente está passando por uma coisa que a sociedade não tem dado assim muito, não tem olhado muito. A gente está passando por uma reforma tributária. Mas olhando para o sistema atual tributário, né, que ainda está até esse ano, basicamente, ano que vem aí válido, a energia
para micro e mini geração, compensada para micro e mini geração distribuída, ela tem um convênio onde se permite a isenção do ICMS. Tá? Então, a interpretação dessa isenção do ICMS, isenção do ICMS desse convênio da Confaz, ele tem 2 tipos de interpretação. Uma que alguns estados interpretam que essa isenção de ICMS ela é válida para as 2 componentes tarifárias, TUS e TE, e tem outros estados que entendem que essa isenção desse ICMS só é feita para a componente TE. Eu não vou me recordar agora como é na Light, mas isso é uma interpretação do Estado, tá? Entre distribuidora geralmente segue a interpretação que a Cefaz estadual passa para a distribuidora. Lembrando que a distribuidora, gente, ela não fica com esse imposto, tá? Isso é repassado para o Estado. Bom, com a reforma tributária, a gente já tem uma unificação, trouxe muito do passado, né? Mas a gente está falando de CBS e IBS, e aí a gente tem a atual interpretação que esse CBS e IBS só vai ser não cobrável, né, para a componente TE. Tá? Então, essa questão da distribuidora cobrar o imposto é por uma interpretação do Estado em relação a esse convênio Confaz número 16 de 2015. Eu vou deixar eu te fazer uma pergunta, mas é um tema a ser aprofundado, até porque aqui no Rio de Janeiro cobra 28,5% de ICMS. E esse ICMS, ele incide quando eu pago a energia à concessionária. Eu sei que não fica esse dinheiro para a concessionária, mas quando eu gero a minha energia que a concessionária usou durante os 30 dias no ciclo, eu não recebo isenção desse ICMS quando eu pago o meu excedente de energia. Ou seja, eu dou uma energia sem imposto e pago por uma energia com imposto. Essa é a dicotomia. Ela só pode cobrar o imposto referente à componente TUG, porque é o que nós temos de regulamentação. Se ela estiver cobrando fora disso, está acontecendo uma assimetria. Não, e ela não devolve os créditos. Pior ainda. São assimetrias. Valeu, desculpa aí qualquer coisa. Obrigada. Pierre Augusto, vice-presidente CRT 03. A senhora comentou aí sobre a questão de inversão de fluxo. Então, gostaria de saber se na pauta dessa regulamentação já está incluso a questão dos inversores híbridos off-grid, né, com armazenamento de bateria, e os inversores híbridos on-grid. Também gostaria de saber com relação a um cliente, né, a um consumidor de geração distribuída, antes da regulamentação, ele solicitando um consumo remoto, ele será incluído após a regulamentação da nova precificação da micro e mini geração distribuída. Se ele foi homologado antes da regulamentação do artigo 17. E aí, se ele solicitar o consumo remoto, ele será incluso na nova regulamentação após o marco regulatório? Vamos lá, Augusto, né? Obrigada. Bom, vou começar pela última. Vamos lá. Eu estou entendendo que ele ainda vai solicitar. Ele ainda vai solicitar. Então, tá bom. Então, se a gente está falando se ele ainda vai solicitar, a gente já tem a lei, tá? 14.300, ela é de 2022. Então, o que a 14.300 dispõe?
que todas as solicitações realizadas antes da publicação dela e até 12 meses após a publicação dela, e preenchendo ali os requisitos de injeção dentro do prazo que ela estabelece, não vou destrinchar muito aqui, ele tem o direito adquirido dessa metodologia de precificação, que é compensar todas as componentes de energia, até 2045. Quem fez a solicitação 12 meses após a publicação da 14.300 ou deixou de cumprir alguns dos requisitos, mesmo solicitados antes, demorando, injetando a energia após o período que deveria, vai entrar na nova metodologia definida pelo artigo 17 da lei. O que fala essa nova metodologia? A ANEEL ela vai ter que regulamentar todos os custos envolvidos ali do consumidor na geração de energia e todos os benefícios também desse gerador. Na hora que ela compreender todos esses custos e benefícios sistêmicos, ela vai precificar vamos dizer, essas componentes tarifárias. Então, por exemplo, quanto que esse gerador, né, quanto que a MMGD, porque aí a gente não vai falar de uma unidade específica, ela vai trabalhar com aglomerado, ela vai identificar quanto que a MMGD consegue diminuir as perdas técnicas. Então, isso vai ter uma representação em valor monetário, que vai possivelmente ser diferente para cada área de concessão, uma vez que os custos são definidos, né, conforme a cada área. Né? Cada distribuidora tem tem o seu valor da tarifa de energia. Então, se ele ainda vai solicitar, ele vai entrar dentro dessa nova metodologia. Ele já foi homologado antes do marco regulatório. E aí ele agora quer solicitar um consumo remoto. Ele já foi regulamentado, ele já foi homologado, já está conectado antes de 2022. E agora ele quer solicitar um consumo remoto. Ele será... Sim, porque a questão, a regulamentação, ela trata do ponto de conexão. Então, onde ele está conectado hoje, é nesse ponto de conexão. Na hora que ele for solicitar uma conexão remota, vai ser um novo ponto de conexão. Tá? Então, aí ele entra nas novas regras. Certo. A primeira pergunta sobre a questão dos inversores, bom, a gente não tem regulamentação ainda para o armazenamento distribuído, né, para o consumidor na baixa tensão. Nós não temos regulamentação técnica no nosso entendimento como técnicos ali que a gente acompanha. A ANEEL, ela fala assim, já está regulamentado o armazenamento, que na verdade hoje o consumidor pode, com micromineração distribuída, também solicitar ali a colocação do BES, né, das baterias. O que a gente está pedindo ali, né, é justamente isso, uma regulamentação mais técnica, porque cada distribuidora tem tratado de uma forma diferente em relação aos inversores. Então, hoje a gente não tem nada para além do que as próprias distribuidoras têm colocado ali para as conexões de armazenamento. Agora, como a senhora colocou aí a questão da inversão de fluxo. Inversão de fluxo. Uma das soluções é exatamente a questão das baterias, dos armazenamentos. Então, exato. O inversor off-grid, ele conectado à rede com armazenamento, é uma das soluções, é uma das minimizações com relação à inversão de fluxo. Isso. Como também o próprio on-grid, né, híbrido, ele também pode contribuir com essa solução. O off-grid... Então, acho que a gente deveria se debruçar com relação à regulamentação desses inversores. Isso. O off-grid a gente não fala em rede, né? Porque o off-grid é o consumidor que quer instalar um BES ali, né? As baterias dele, e quer ficar fora da rede. Então, ele não tem comunicação nenhuma com a distribuidora. E aí, o on-grid... A gente tem, né, o zero grid, né, que é quando ele não vai injetar na rede, né, ele coloca o inversor ali para justamente o gerador dele não gerar na rede, não injetar na rede, né, ficar só para consumo.
e aí vai ter o BES para poder alimentá-lo em outro momento, ou o on-grid é onde ele vai armazenar energia e através desse armazenamento, desse armazenador, né, desse BES, ele vai ou consumir do próprio armazenador ou mesmo, por exemplo, esse armazenador, ele vai, desculpa, essa energia que está na bateria ser injetada na rede. Então, por exemplo, ao invés de a gente usar as térmicas, que têm um custo muito alto em momentos de pico, a gente pode estimular com uma política pública para que esse consumidor injete essa energia na rede. E essa energia, com certeza, vai ser muito mais barata. Outro ponto também que a gente discute bastante junto ao órgão regulador é a possibilidade da micro e mini geração de serviço oferecer serviços ancilares. Então, ou seja, o consumidor ser remunerado através ali, lógico, também de uma regulamentação, de uma política, em que a distribuidora, ela necessitando regular a rede, seja por tensão, seja por questões de potência, ela vai chamar esse consumidor para poder prestar esse serviço ancilar. Então, assim, tem muita discussão. Com relação ao que eu comentei aqui do off-grid híbrido, já temos essa tecnologia do inversor conectado off-grid com o sistema de bateria, ou seja, ele tem a possibilidade de usar os 3 sistemas, a bateria, as placas fotovoltaicas e a rede. Então, essa é uma solução que aqui ainda não é homologada no Brasil, não é regulamentada, mas assim, eu acredito que nós vamos avançar para isso. Inclusive, eu até comprei um inversor, já fiz alguns testes e funciona perfeitamente. Então, eu acho que a gente deve se debruçar com relação a essa regulamentação. Ela não tem uma regulamentação técnica, mas não existe impedimento de colocar, tá? Então, assim, muitas unidades consumidoras têm solicitado junto às distribuidoras. O que a gente sofre hoje é que algumas distribuidoras têm algumas regras específicas que acaba tentando impedir de alguma forma essa conexão. Mas a própria Lei 14.300 ela já permite que o consumidor possa fazer esse armazenamento tanto on-grid como off-grid, tá? Tá, ok. Obrigado. Mais alguma pergunta? Aqui, na frente. Hoje tu estás caminhando. Meu nome é Wilson, boa tarde. Eu não vou fazer bem uma pergunta, é mais um comentário. Há uns anos atrás, o governo estava incentivando o pessoal a usar energia fotovoltaica. Bom, o que eu vejo hoje é o seguinte, muitas pessoas já estão utilizando esse tipo de energia. Quando no início começou esse trabalho, ele pagava, vamos dizer, R$800, começou a pagar 60, tudo bem. Só começaram a aplicar taxas, aluguel de rede e não sei o quê, não sei o quê. Então, veja bem, se o governo quer que o pessoal produza energia para facilitar o excesso de carga nas redes, por que eles não se prepararam para armazenar essa energia que sobra para evitar esse tipo de problema? Obrigado. Concordo plenamente. Um dos nossos pontos que a gente argumentou foi justamente isso, junto. Por que demorou tanto se falar em armazenamento? Isso já deveria ter iniciado já, só assim, olhando que eu acompanhei, assim, tem 3 anos que a gente já vem discutindo a necessidade do armazenamento. Não. Incentivaram o consumidor e agora o pessoal está pagando o que não devia estar pagando. Taxas e aluguel de rede, não sei o que, não sei o que. Eu sou totalmente contra isso. Isso é falta de organização, de conhecimento técnico para fazer a coisa direito. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Mais alguma pergunta? Não? Então, como não tem perguntas, eu vou fazer a minha. Eu tinha preparado uma pergunta aqui, mas acabou que no meio da explicação você já falou, né? Então, eu vou fazer uma outra. Que eu pesquisei na internet e aí eu acho que pode ser um questionamento, né, que outros colegas queiram saber.
Em relação ao excesso de geração, né? Então, a gente tem esse problema de fluxo inverso, excesso de geração. Para onde é que vai essa geração? No momento ali de pico de geração, né? Quando o sol está brilhando mais forte. E aí, em relação à bandeira vermelha. Paradoxo. Então, assim, como é que a gente está sendo cobrado com bandeira vermelha, sendo que a gente está tendo que romper geração? Para onde é que eu vou levar, né, acomodar aí esse fluxo bidirecional, né, essa variabilidade aí de geração? Né? E por que que o consumidor ainda está sendo penalizado com essa questão de bandeira vermelha? Bom, isso entra um pedaço aí do comentário do colega, né? A gente tem sim excesso de geração, mas a gente tem um excesso de geração naquele determinado horário, entre 12 e 15 horas, e aí é onde a gente tem realmente uma oferta de energia muito alta. Em alguns determinados dias, por exemplo, finais de semana, onde a carga é muito baixa, porque a indústria está fechada, né? Geralmente um feriado onde está todo mundo, a gente tem um setor econômico praticamente parado, aí a gente tem uma oferta de energia muito grande ali e pouca carga. E aí essa energia ela é cortada, ela é jogada fora. O sentido ele acontece invertido quando a gente chega no horário das 18 horas, 17, 18 horas, porque é justamente onde a gente está começando, precisa de muita potência de energia, a gente tem uma necessidade de demanda maior, mas aí a gente já não tem essas fontes, a gente já não tem mais essas fontes gerando energia. Então, quem é que vai gerar energia para a gente? Aí a gente tem que chamar, geralmente, as fontes que vai trazer essa resiliência para o setor, que são as termoelétricas. Cada fonte ela tem suas peculiaridades, positivas e negativas. Assim como a solar tem as positivas e tem a negativa por ser intermitente, assim como a eólica tem a positividade de ser uma energia renovável barata, ela também tem a sua ponto, vamos colocar assim, negativo de ser intermitente. As hidrelétricas, nós temos hidrelétricas com reservatório e sem reservatório, que são as de fio d'água, cada uma com suas também particularidades. E assim nós temos as termoelétricas, que têm suas particularidades, positivas e negativas. Então, quando chega nesse momento das 17, 18 horas, 19 horas, que a gente tem uma alta demanda de consumo, o Operador Nacional do Sistema, ele precisa chamar essas fontes de forma responsiva, rápida ali, para que ela entre onde a gente tem uma queda abrupta das fontes intermitentes, como a eólica e solar. Então, ele chama as termoelétricas. E as termoelétricas, gente, elas têm um custo muito alto. Enquanto que a gente fala de hidrelétrica, 400, 500 megawatt-hora, as termoelétricas, elas chegam a 2.000 megawatt-hora. Então, assim, aí é onde que acaba o consumidor pagando mais caro. Mas qual é o problema disso? Falta de planejamento. Foi falta de uma regulamentação, de um planejamento regulatório. Então, por que a gente não introduziu um armazenamento? Por que a gente está falando de armazenamento centralizado, onde ainda existe um período para que isso seja implementado fisicamente? Por que a gente não está criando uma política pública para o consumidor que pode aí de forma muito rápida, assim como a gente viu com os geradores micro e mini geradores crescendo, esses micro geradores com um armazenamento. Então, assim, em 6 meses eles ajudariam justamente esse horário que está com excesso de energia, ao invés do consumidor jogar na rede, vai jogar na bateria, e aí na hora que chegar esse horário de 18, 19 horas, o consumidor, ao invés de utilizar da rede, vai poder utilizar das baterias, ou mesmo fazer essa entrega, como eu falei, para o próprio operador. Ao invés de ele não precisa nem usar, ele pode pegar essa energia que está armazenada e jogar na rede. O que a gente precisa de regulamentação para fazer esse incentivo. Quando eu trouxe aqui a tarifa horária para baixa tensão, justamente a intenção da ANEEL é justamente fazer isso, é fazer com que o consumidor ele consuma menos energia, onde ela vai estar, aliás, consuma mais energia onde ela vai estar barata, e ela vai criar possivelmente ali o período que vai estar mais caro da energia para que o consumidor não use da rede, mas use da
da própria bateria. Então, essa tarifa, a obrigatória da tarifa branca, ela já existe, mas ela não foi, o consumidor não aderiu a ela, mas ela tem essa intenção de alocar de forma melhor esses custos de energia e incentivar um comportamento diferente do consumidor na rede. Criar uma cultura para o consumidor, né? Nós vamos finalizar, né? O próximo palestrante já chegou. Agradeço, Raquel, né, pela sua presença no nosso evento, pela sua representatividade como mulher nesse setor elétrico, né? Obrigada. E está trazendo aí uma motivação para outras mulheres também. Muito obrigada. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Sistema CFT-CRTs. Técnicos industriais valorizados, sociedade protegida.